Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, Gilberto Neves, com convidado especial. Nós estamos recebendo hoje nosso amigo Fernando Neves Januário, coordenador do Ambulatório de Saúde Mental, para falarmos sobre o novo prédio do CAPS, né? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial e um importante instrumento no atendimento a pessoas que têm transtornos mentais. É uma estrutura muito interessante para a cidade de Tupã. Foi entregue agora no início do mês esse novo prédio e o capitão Neves esteve participando de todo esse processo, essa implantação e com certeza trazendo benefícios para a cidade de Tupã. E hoje, né, capitão, nós temos aqui a função de explicar um pouquinho do trabalho do CAPS, né, as suas diretrizes, e o que isso vai ajudar no atendimento junto à nossa população. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, amigo Glaucio. Fernando, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo serviço. Estamos aqui trazendo nosso amigo Fernando, que é o coordenador do CAPS na nossa cidade, que foi inaugurado semana passada, e convidamos de imediato para que ele possa levar a informação ao cidadão de Tupã. O que é o CAPS? Todo mundo fala de CAPS, que é um grande sonho da cidade instalar o CAPS em Tupã, isso, não sei o que mais, mas a principal ferramenta, que é a informação para o cidadão, o que é o CAPS, para que serve o CAPS, quem que ele vai atender, como vai atender, o que está envolvido. Então hoje nós estamos aqui trazendo o nosso amigo Fernando, que é o coordenador do CAPS, né, para alguma forma de levar essa informação e fazer com que a nossa TV Câmara, que é a TV do povo, seja levada a verdadeira informação do que é o CAPS. Seja bem-vindo e, mais uma vez, parabéns pela inauguração, que foi uma excelente festa. Eu acho que foi uma forma de mostrar que a administração atual, as pessoas querem que a administração faça coisa de impacto. Então, tanta coisa que está sendo feita em benefício da nossa cidade, e o CAPS foi uma das atividades que nós temos que ter orgulho de ter participado e estarmos juntos nessa administração. Parabéns, Fernando, pelo trabalho. Fernando, fazendo as palavras do capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, falando um pouquinho do trabalho do CAPS. Eu queria aproveitar as palavras do capitão e que você iniciasse a sua fala explicando o que consiste o CAPS, a principal função do CAPS em uma cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite, capitão Neves. Muito obrigado. Da oportunidade de a gente começar a falar um pouquinho sobre saúde mental, explicar um pouquinho esse processo de mudanças na saúde pública com relação à saúde mental. Vamos lá, dia 6 foi inaugurado um novo serviço, né, que é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Esse equipamento de saúde, na verdade, ele veio para qualificar ainda mais o atendimento em saúde mental. Qual que é a diferença do CAPS? O CAPS ele é um serviço proposto para atender aqueles pacientes que estão em maior intensidade de sofrimento psíquico, né, aqueles pacientes que estão em crise. Porque lá no CAPS nós temos estrutura para que a gente consiga fazer com que aquele paciente saia da crise, saia do surto, evitando assim as internações desnecessárias, né? Eu acho que é interessante para explicar o CAPS, a gente comparar um pouquinho o trabalho que é feito no ambulatório para que a população, o usuário que frequenta o serviço consiga ter essa diferença entre os dois serviços. O ambulatório, que ainda hoje existe, né, porém não é mais um serviço que o Ministério da Saúde coloca como dispositivo da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Assim como os hospitais psiquiátricos, o ambulatório de saúde mental hoje não faz mais parte dessas novas propostas de saúde mental, né? Então, assim, o ambulatório ele é muito fragmentado, ou seja, as pessoas lá fazem o seu agendamento para consulta médica, passa em consulta, faz uma avaliação, pega a sua receita, pega o seu medicamento e vai para casa. Simplesmente isso. Então, o ambulatório ele é muito focado na terapêutica medicamentosa e de internação. O paciente chega lá um pouquinho mais em crise e não tendo como ficar com esse paciente, a solução do ambulatório seria uma guia de internação. Só para vocês terem ideia, o público que nos assiste, hoje, agora com a abertura do CAPS, ontem tinham 26 guias de internações aguardando vaga pelo ambulatório. Essas guias aí, posso interromper, né? Claro, fica à vontade. Essas guias de internação aí, essa internação aonde? Tendo em vista que estão fechando aqui vários, né? No caso aí, possivelmente são as possíveis residências terapêuticas que serão criadas ainda, isso ou não? Isso eu estou perguntando para o cidadão, uma vez fala e
Mas está fechando, como é que vai internando? Não, é verdade. Na verdade é assim, as nossas referências ainda tem alguns hospitais psiquiátricos, né, tem Garça, que é o André Luiz, tem o nosso lar em Adamantina, tem algumas propostas para serem realizados leito psiquiátrico no Hospital Geral, vai ser aberto em Herculândia, porém ainda está em projeto, né? Só que seria para esses locais. Marília também tem um UEM, né? Ainda seria para o hospital psiquiátrico, até que essa rede, de fato, todo o estado de São Paulo seja estabelecida, que seria os leitos psiquiátricos do Hospital Geral, não discriminar. Aquele paciente que está em surto seria internado num leito psiquiátrico no Hospital Geral, sair do surto 4 ou 5 dias e retornar para o CAPS. Diferente como é feito hoje, um paciente interna fica 40, 60, 80 dias dentro do hospital psiquiátrico, né? Então tira do surto em uma semana e ele continua isolado, né? Asilar lá dentro. Então a nova proposta é que isso não ocorra mais, né? Então assim, o CAPS começou, né, de fato nessa segunda-feira os trabalhos. A gente aí conta a equipe, a gente já está convocando essas 26 pessoas que teoricamente seriam para internação e a gente vai inserir dentro dos projetos terapêuticos do CAPS. A gente tem a obrigação e o objetivo de fazer com que essas pessoas não sejam mais internadas. Porque diferente do ambulatório, hoje o CAPS tem dispositivo que consiga fazer isso. O ambulatório não, a proposta do ambulatório não era essa, o CAPS né? Então, assim, isso vai melhorar muito a qualidade. O CAPS, diferente do ambulatório, a gente não trabalha muito com números, né? Em sim, qualidade do serviço. O nosso papel principal é fazer com que aquele paciente em crise, aquele paciente em surto, a gente estabiliza a crise dentro de um projeto e após estabilizada essa crise, ele recebe alta do serviço. O ambulatório não tem alta. Uma vez o paciente ingressa lá no ambulatório, ele vai ficar a vida, tem pacientes lá 20, 25 anos pegando medicamento. Eu falo essas coisas para você, Fernando, sabe o que é? Porque como vereador, falaram do negócio de residência terapêutica. Eu, sinceramente, era contra a residência terapêutica. Então, eu fui conhecer uma residência terapêutica. E lá teve um depoimento de um rapaz lá que me deixou, assim, com uma outra visão. Ele chegou e falou para mim assim, olha, eu morei 24 anos no local e eu não conseguia acender a luz do meu quarto. Exatamente. Ao falarmos isso, não estamos criticando ninguém. Às vezes até depois quando colocamos, pareciam umas pessoas dizer que nós estávamos falando isso. Não estamos falando nada, porque eu, primeiro, eu nunca conheci uma entidade psiquiátrica, nunca entrei no nenhum. Nem vou falar não para dizer que eu sou contra. Eu não sou contra, não. Apenas nós temos que entender que o que está sendo feito é uma coisa moderna, evolutiva, com a preocupação de um retorno do cidadão ao dia a dia da sociedade. Hoje a gente vê 3 irmãos andando de mão dadas aí, e por que a gente não via antes? Exatamente. Esse que é o problema que as pessoas têm que entender, que até aproveito a oportunidade quando for instalado, se não me engano, até dia 20 de junho tem que instalar essas residências terapêuticas. Eu convido o povo de Tupã a ir visitar, entrar lá dentro, participar um dia, conhecer o trabalho que é feito pela municipalidade, feito por vocês, enfermeiros, você, coordenador, porque o CAPS vai, de uma maneira, vai gerenciar essas 15 residências terapêuticas com a finalidade de trazer o conhecimento que você tem, juntar e trazer o bem ao cidadão. Explicando um pouquinho sobre residência, até porque o senhor tocou no assunto, quem tem direito a uma residência terapêutica? Na verdade, existe o PNASH, que é um Programa Nacional de Avaliação Hospitalar, né, e Psiquiatria. Essa comissão, ela faz anualmente avaliações em hospitais. Existe uma nota. Se essa nota é baixa, o dono, os diretores do hospital, ele pode tentar adequar a estrutura para que essa nota no PNASH seja alta e, se não conseguir fazer isso, há um descredenciamento do SUS e, com isso, o fechamento do hospital psiquiátrico. Então, após esse processo de descredenciamento, começa um processo que a gente chama de desinstitucionalização desse paciente. Então, aqueles pacientes que ali estão por mais de 1 ano ininterrupto dentro de um hospital psiquiátrico, que a gente chama de moradores, esses pacientes, independente de ter vínculo ou não familiar, ele tem direito a uma residência terapêutica. Então, quando houve, dia 23 de dezembro de 2015, o fechamento do IPT, o IPT, na verdade, não foi nem questão do PNASH, os diretores lá se reuniram e decidiram fechar o hospital, né? E com isso lá havia 100 e poucos pacientes moradores e foi redistribuído em residências terapêuticas dentro do nosso município e dentro da nossa região, microrregião, né? Cada cidade abriu uma residência comportando 10 moradores. Existem residências tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 são até 8 pacientes moradores, né, na residência com um grau de comprometimento menor.
Já tipo 2 é até 10 pacientes por residência, né, que a gente chama de moradores, e lá tem que ter uma mescla entre totalmente dependentes, parcialmente dependentes e independentes, né? E dentro dessa casa, além desses 10 moradores, existe uma equipe composta por 6 cuidadores, um técnico de enfermagem, né? E agora um coordenador para cada 3 residências. E isso aí se aplica que nós temos aqui na Tapuias, né? Que é tipo 2, né? É tipo 2. Né? E vão ser abertas até dia 20 de novembro mais 14 residências com relação ao fechamento da PEOSP, que é a PEOSP um caso à parte, né? Porque ali foi caracterizado como um hospital psiquiátrico clandestino, né? Então, como não era nada gerenciado pelo Estado, então o município de Tupã teve que arcar com toda a despesa, vamos dizer assim, né? Com as residências e com toda a problemática dessa situação de fechamento, né? Mas é isso, a residência terapêutica, na verdade, é um lar, é uma casa, não é uma unidade de saúde. E esses pacientes, quando saem do hospital, e o primeiro impacto, quando eles estiveram nessa residência da Tapuias, eles viram a televisão, nossa, eu vou poder assistir a televisão a qualquer horário? Eu falei, vai. Aí eles foram na cozinha, mas e a geladeira? Eu posso abrir a geladeira? Pode. Então, assim, ali eles têm total liberdade, a casa é deles. O cardápio é decidido por eles. É lógico que existe por trás uma nutricionista para estar variando o cardápio, né? Mas ali tem total autonomia. E o objetivo da residência terapêutica é essa, é desenvolver a autonomia. A gente tinha pacientes que lá no IPT eram amarrados na cintura em cadeiras, né? E até essa moradora, infelizmente, ela faleceu, já tinha uma idade bastante avançada, né? Ela estava na residência na Tapuias. E o pessoal da própria equipe, no processo de desinstitucionalização que foi feito no IPT, então a gente faz entrevista com o paciente, com os funcionários, para saber um pouquinho de cada paciente, né? A história, tudo. E esse paciente, eles diziam, falaram, olha, ela tem que ficar amarrada, inclusive com as mãos para trás, assim, porque ela defeca e passa fezes onde estiver, tal. Usava fralda. Ela foi para a residência, realmente, no primeiro e segundo dia ela fez isso. A partir do terceiro dia não fez mais e pouco tempo depois nem fralda usava. Nunca foi amarrada na residência, era cheirosinha, limpinha, bonitinha, não teve mais esse problema. Então, a metodologia que era utilizado... Isso que eu ia perguntar agora, aproveitando esse gancho, eu queria que você fizesse um paralelo, uma comparação, e você já está fazendo isso, mas assim, mais a fundo, porque com essa mudança, com essa alteração, né, com o fechamento, vamos dar esse termo mais simples para a população, com o fechamento desses hospitais e agora com a implantação dessas casas terapêuticas, muitas coisas eu acho que tem para agregar, para melhorar na qualidade de vida dos pacientes, das pessoas e também na melhora, na questão da saúde mesmo da pessoa. E você já me citou um exemplo agora, né? Eu acho que isso aí é um ponto positivo, uma casa terapêutica, de um atendimento, com essa coordenação do CAPS, que eu acho que é a humanização. Acho que a palavra correta é a humanização. Tratar as pessoas como seres humanos, com dignidade, com respeito, né? Respeitando as suas limitações, mas também cuidando, dando um suporte, um resguardo, né, um porto seguro para aquele paciente. Eu acho que isso é uma consequência. A melhora do paciente acaba sendo uma consequência, né, Fernando? Exatamente. Bom, você resumiu tudo, é a humanização. Esses pacientes dentro do hospital, eles não tinham voz ativa. E todos nós, como seres humanos, a gente tem vontade, a gente tem desejo, a gente tem objetivo. E esses pacientes não são diferentes de nós. Esses pacientes dessa Tapuias, de citar exemplo da casa que já está implantada, por muitas vezes a gente já foi em lanche, em restaurantes, em aniversário gostariam de fazer churrasco, foi feito vários churrascos. E a primeira vez que a gente saiu para ir num lanche, a gente levou todos, inclusive um voltou no meu carro, ele começou a chorar, um dos irmãos começou a chorar. Aí ele falou que ele estava muito preocupado quando ele estava saindo do IPT, porque aquela era a casa dele e ele estava com muito medo de sair de lá. Aí ele viu que, na verdade, ele perdeu 25 anos da vida dele, que hoje ele está vivendo, né? Ele não tem essa limitação. Eles têm ali na Casa na Tapuias, na verdade, existe um cadeado, até porque é uma rua muito movimentada, mas eles têm a chave do cadeado. Eles saem a hora que desejarem. É lógico que, como uma residência, como minha casa, a casa de vocês, existem regras, existem normas, tem um horário para retornar, tem que almoçar, tem que jantar, se está muito sol, não sai agora. Tem todas essas preocupações como tem em toda casa. Mas hoje a gente tenta, na medida do possível, dar um lar digno para eles, né?
Isso que é bacana. Bom, é importante esse relato, né, vereador, e até para desmistificar, né, algumas situações, a implantação das casas terapêuticas foi um motivo de debate aqui na cidade de Tupã, né, e eu acho que é importante esse esclarecimento, né, realmente o que isso vai oferecer para a cidade, o que isso vai oferecer para os pacientes, e como nós dissemos há poucos instantes, o respeito pelo ser humano, a humanização, que é o principal e é o que a Câmara Municipal também está preocupada. Isso aí, o nosso secretário da Saúde, o Laércio, está de parabéns, porque é uma pessoa com sensibilidade, né? O Fernando aí, pelas palavras, você vê que ele tem um conhecimento e sabe o significado desse trabalho que está sendo feito, que é importante que o profissional envolvido tenha um entendimento qual é a função dele. E a função ficou falada até pela sua palavra, da humanização, né? Até a senhora aí mesmo que defecava, fazia isso, ela foi humanizada. Ela mesmo se policiou e se disciplinou para poder ter a liberdade de fazer uma coisa que às vezes... Quer dizer, todos nós temos que ter uma oportunidade. Claro, né? com certeza. Então, o trabalho que foi discutido pela Secretaria da Saúde, o Laércio, aqui, a gente aproveita para transmitir os parabéns ao secretário e toda a sua equipe, ao Fernando e toda a sua equipe também, todas as pessoas que trabalharam lá na residência terapêutica, que estão trabalhando, que vão trabalhar nas outras, é que tem a preocupação da humanização e da sensibilidade, que não é se preocupar com o salário, sim é com o ser humano. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Gilberto Neves, Capitão Neves, e também nosso querido Fernando Neves Januário, coordenador do Ambulatório de Saúde Mental, falando sobre o CAPS. O trabalho que o CAPS realiza aqui em Tupã foi entregue, né, no início do mês, o novo prédio do CAPS, ali na rua Iracema, número 100, na Vila Teixeira. Daqui a pouquinho o Fernando vai falar um pouquinho sobre a estrutura desse novo prédio que foi entregue à população de Tupã e os benefícios na questão da qualidade, né, na infraestrutura que está sendo oferecida agora para a população de Tupã. Voltamos já com o programa Pontos de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.